Olha, o mercado cripto está sangrando. Dá para sentir um medo no ar, não é? Mas se não é por acaso, não. Tem uma força macroeconômica gigante movendo as peças por trás disso tudo. E é hoje que a gente vai diagnosticar o que está rolando e, mais importante, por quê. E esse número aí? 14. Essa é a nota do Índice de Medo e Ganância em 4 de fevereiro de 2026. E o recado aqui é um só, bem direto. O mercado está em medo extremo. A grande pergunta é, por que chegamos a esse ponto? Pois é, agora é oficial mesmo. O tal do inverno cripto, ele não é mais uma previsão, é a realidade. E a questão central que a gente vai destrinchar nessa análise é justamente essa. Que forças, tanto macro quanto do próprio mercado, nos jogaram nesse cenário? Então, vamos começar pelo diagnóstico. Botar os dados na mesa, preto no branco, para entender por que não há mais dúvida de que a gente está num bear market. Olha só os sinais vitais do Bitcoin. O preço sofrendo para ficar acima dos 73 mil dólares. Isso é uma queda de mais de 40% daquele pico de 126 mil. Em qualquer mercado que se preze, uma pancada dessas sustentada é a definição de livro de um bear market. E aquele sentimento de medo extremo só vem para carimbar o que os números já estão gritando. E isso não é só pânico de investidor pequeno, não. Essa frase aí é do Matt Haugen, da Bitwise, que é uma gigante do mercado. Isso mostra que até os grandes, os institucionais, já estão na mesma página. Aquele otimismo todo deu lugar para uma realidade bem mais gelada. Beleza, agora vamos para o X da questão. A raiz desse inverno cripto, surpreendentemente, não está dentro do próprio mercado cripto. A origem está no lugar que muita gente nem olhou, a política monetária lá do outro lado do mundo, no Japão. É o seguinte, por anos e anos existiu uma coisa chamada Yen Carry Trade. Pensa nisso como um glitch de dinheiro infinito. O investidor pegava iene emprestado no Japão a juro quase zero e saía comprando de tudo pelo mundo. Ações de tecnologia, cripto, Bitcoin. Isso inflou os preços de tudo. Foi basicamente o combustível secreto do último bull market. Só que a festa acabou. O Banco do Japão teve que agir e começou a subir os juros de forma agressiva para controlar a inflação por lá. Dá uma olhada nessa cronologia. Em menos de um ano, o juro foi para a maior alta em 30 anos. Ou seja, aquele dinheiro de graça acabou. E aí a gente vê a reação em cadeia. O juro sobe em Tóquio e aquele carry trade fica caro demais, não vale mais a pena. Para fechar a conta, o que o investidor faz? Vende os ativos que ele comprou. E o que ele vende primeiro? O que é mais fácil de vender, o mais líquido. Adivinha? Bitcoin e ações de tecnologia. É como se tivessem puxado o ralo da liquidez do mercado global. Mas esse choque de liquidez não é só matemático, ele mexe com a cabeça do mercado, vira uma armadilha psicológica. E para entender essa parte, a gente precisa falar da teoria da reflexividade, do George Soros. Ela explica direitinho o que está acontecendo agora. A ideia é que a percepção cria a realidade. Pensa bem, no bull market todo mundo acreditava que Bitcoin era ouro digital. Essa crença trouxe dinheiro, o preço subiu e pronto, a crença se confirmou. Agora o jogo virou. A crença é que Bitcoin é um ativo de risco. Isso leva à venda para pagar as contas, o preço cai e pronto, a crença se confirma de novo. A percepção vira uma profecia que se cumpre sozinha. E não é só teoria, os dados mostram isso claramente. Olha só, em janeiro de 2026, a correlação do Bitcoin com o VIX, que é o termômetro do medo de Wall Street, bateu 0,88. Com a Nasdaq, 0,80. E com o ouro, negativa. O recado do mercado é claro, nesse momento, o Bitcoin não está sendo visto como ouro digital. Ele está sendo negociado como se fosse uma ação de tecnologia, só que com muito mais risco. E como se tudo isso já não fosse o bastante, a própria estrutura interna do mercado cripto joga mais lenha na fogueira. É aqui que a gente entra na esteira de liquidação. 28 bilhões de dólares. Esse foi o tamanho do estrago em liquidações forçadas num único dia. Um único evento. Esse número por si só já mostra o tamanho da fragilidade que o excesso de alavancagem criou no sistema. E o mecanismo por trás disso é brutal. Basicamente, o mercado ficou viciado em operar alavancado. Então, uma quedinha no preço, causada por aquele cenário macro que a gente viu, já é suficiente para disparar um gatilho. Esse gatilho força a liquidação de posições, que nada mais são do que ordens de venda gigantes e automáticas. Essas vendas empurram o preço mais para baixo, o que dispara mais liquidações e por aí vai. É uma verdadeira espiral da morte que se alimenta sozinha.
E para completar o caos, os grandes jogadores, as chamadas baleias, podem começar ou piorar ainda mais essas cascatas. Em janeiro, por exemplo, uma venda coordenada de quase 3 bilhões de dólares foi suficiente para quebrar um suporte de preço importante. Isso só mostra como a concentração de moedas na mão de poucos é outro fator de risco gigantesco. Ok. O diagnóstico é pesado, a gente sabe. E num cenário desses, usar alavancagem é brincar com fogo. É uma ferramenta de risco altíssimo. Então, se a ideia for mesmo operar, é preciso seguir um manual de sobrevivência e ser extremamente rigoroso com ele. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Vale a pena abrir um long, uma posição comprada com 10 vezes de alavancagem num bear market desses? Bom, a resposta sincera é que essa é uma das jogadas mais arriscadas que existem. É literalmente tentar pegar uma faca caindo. A chance de se cortar é enorme. Para quem mesmo assim decide correr o risco, essa decisão aqui é a mais crítica de todas, o tipo de margem. Com a margem isolada, o risco fica contido só no dinheiro daquela operação específica. Se der ruim, perdeu só aquilo. Já na margem cruzada, a conta inteira vira garantia. Uma operação errada pode levar todo o saldo embora. Então a recomendação não podia ser mais clara. Use sempre, margem isolada. Então, o guia de sobrevivência se resume a isso. Passo 1, margem isolada, sem discussão. Passo 2, calcular o stop loss. E não é um número que vem da cabeça, é usar uma métrica técnica para não ser pego pelo barulho do mercado. E passo 3, saber exatamente qual é o seu preço de liquidação. O seu stop tem que ser atingido antes de chegar nesse ponto. Não tem exceção. É o único jeito de ter algum controle nesse ambiente. E tudo isso nos traz de volta à grande questão. Esse comportamento do Bitcoin colado no mercado de ações, será que isso quebrou de vez a tese dele como ouro digital? Ou será que isso é só uma fase, um teste de estresse extremo e ele vai sair dessa mais forte e finalmente descolado da economia tradicional? Olha, essa é uma pergunta que só o tempo vai responder. Mas seria ótimo saber a opinião de quem está assistindo. Deixem as teorias aí nos comentários. E claro, não se esqueçam de se inscrever para não perder as próximas análises aprofundadas como esta. A gente se vê na próxima.